Bem, como ter mais serviços públicos? Eu estou muito animado com as possibilidades. É óbvio que as eleições formaram uma frente democrática, uma frente, vamos dizer, antifascista, né? Que há interesses distintos, mas já é um ganho enorme nós nos livrarmos do caminho do colapso, do caos e da destruição, que era o programa desse governo desde o começo. Então, eu quero dizer isso, nós temos duas possibilidades. Primeiro, estancarmos essa destruição ambiental, destruição social com a fome, destruição da nossa cultura. Basta a gente pensar nos incêndios, um incêndio do Museu Nacional, né, já lá atrás, e a gente pensar na destruição das nações indígenas, nos ataques às pessoas nas cidades, né? Então, estancarmos a destruição. Segundo, nós mudarmos a nossa mentalidade, que é difundida profundamente pelos órgãos da imprensa de massas, né, em grande parte, que é a ideia de que, primeiro, de que os gastos públicos são gastos. Não é verdade. Há dois pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de Brasília, um órgão federal, Rodrigo Orair e Sérgio Gobetti, que provaram, acho que em 2017, que cada real que o governo aplica em atividades sociais, ele faz o Estado arrecadar cerca de 1,60. Então, o governo coloca R$ 1 na economia, essa economia começa a circular. A pessoa que recebe R$ 1, a pessoa que vendeu, por exemplo, alimentos para a merenda escolar, né, para uma escola de um município. Esse R$ 1 que ela recebe, ela faz circular no comércio local. O comércio local se move, precisa repor suas prateleiras. Ele contrata produtos, os produtos são transportados, se move, o transporte se move, o setor industrial se move em várias cadeias produtivas. E em todas essas cadeias produtivas, em todos esses movimentos, há arrecadação tributária. Então, o Estado gasta R$ 1 e toda a arrecadação tributária que ocorre volta para ele na forma de 1,60. Então, não é gasto. O Estado, ao gastar, ganha, né? Ao gastar, ele ganha. Nem todo gasto é positivo dessa forma. Os gastos financeiros, eles são perdidos. Você aumenta os juros da dívida pública, o Banco Central, pessoas com seus paletós finos, sentam a cada 1 mês e meio numa sala com ar-condicionado, chiquérrima, né? Eles sentam e decidem a taxa Selic, a taxa básica de juros do Brasil, que corrige grande parte da dívida interna do governo federal. Eles decidem a taxa Selic. Eles não têm relação com o povo brasileiro. Eles vão decidir a taxa Selic a partir de uma ideia morta, de uma teoria fajuta, inventada em benefício dos banqueiros. Qual é a teoria? Se eu aumentar os juros, eu controlo a inflação. Isso já foi tão desmoralizado no mundo. É uma falácia tão grande, uma mentira tão escabrosa, que é impressionante como ela ainda é difundida. Na verdade, quando você aumenta 1% nos juros da taxa Selic, os setores financeiros, principalmente os bancos, ganham a cada 1% 60 bilhões de reais a mais por ano. Então, você, ao aumentar, por exemplo, no começo do governo, a taxa Selic estava a 2%. Ela está hoje a 13,75, se eu não me engano. Eles aumentaram 11,75. Imaginem, 11,75
multiplicado por 60 bilhões. Dá quase 700 bilhões de reais a mais por ano, todo ano, né? Então, nós precisamos reformular essas teorias fajutas que apresentam o que é uma profunda irresponsabilidade social como se fosse uma responsabilidade fiscal.